Alexandre III, né, como novo rei da Macedônia, Alexandre III, como novo rei da Macedônia, havia participado ao lado do seu pai da Batalha de Queroneia e tinha conhecimento de estratégias militares, até porque ele aprendeu muito com os gregos. Alexandre foi educado pelo próprio filósofo grego Aristóteles, que ele ensinou conhecimentos filosóficos, artísticos e científicos que eram discutidos na Grécia Antiga, certo? O interessante e o que diferenciava Alexandre das demais civilizações dos demais reis das demais civilizações, é que Alexandre, ao dominar um território, ele implantava a cultura grega, mas respeitava a cultura local, certo? Então, Alexandre implantava a cultura e o conhecimento grego, respeitando a cultura local do povo dominado. Alexandre implantava a cultura e o conhecimento grego, respeitando, né, a cultura e o domínio do povo dominado. Alexandre, depois de organizar um exército, né, muito forte, né, depois de ter o domínio de toda a Grécia em sua mão, ele parte para dominar o Oriente, em busca de novas terras para ampliar seu território. E foi o que aconteceu. Ele conquistou a Pérsia e suas colônias, como a Síria, a Palestina, enfrentando numerosos exércitos, como, por exemplo, o grande exército de Dário III. Ao conquistar o Egito, que era dominado por Dário III, ele foi recebido como libertador, pois lá estava dominado pela Pérsia, né? Pelo império do grande Dário. A cada novo lugar conquistado, Alexandre empreendia uma política de muito respeito. Sempre eu tenho que entender isso. Uma outra marca de Alexandre foi a introdução da polis, né? A polis grega clássica foi modelo seguido, passando a ser considerada paradigma da civilização, sendo que as características mais marcantes da polis, instituída por Alexandre, foi a democracia. Então, foi muito marcante, né? Segundo Silva, né? Ela aponta isso, e foi muito marcante no governo de Alexandre. Eu preciso compreender esse ponto, né? Em 323, aos 32 anos de idade, Alexandre III ele foi acometido de uma doença, a qual, né, uma doença desconhecida, a qual o provocou uma febre muito alta, provocou nele uma febre muito alta. Os médicos locais não conseguiram, né, curá-lo, e ele acabou morrendo. Essa morte de Alexandre é que vai provocar o fim, né, desse grande império de Alexandre. Porque os generais vão entrar em conflitos. Com a entrada de conflitos dos generais, nós vamos observar perda de poder, né? Cada general quer um pedaço, cada general quer administrar de um jeito. Aí vai fragmentar o território e vai perder o poder. Essa era, né, que essa era de Alexandre, ela vai ser chamada de helenismo. Helenismo. A era alexandrina, ela vai ser chamada de helenismo. O helenismo é denominado da junção da cultura grega. O helenismo é denominado da junção da cultura grega com outros povos dominados pelos macedônicos. O helenismo é denominado da junção da cultura grega com outros povos dominados pelos macedônicos. Os alunos que estão em casa, os alunos que estão na sala, eles podem acompanhar na página de número 25, né? E entender essa colocação que foi apresentada. Na página de número 25, ele vai apontar assim: Alexandre reuniu a cultura da Grécia com a dos povos que conquistou, fazendo com que cada cultura de povo conquistado
fosse respeitada. Com o passar do tempo, houve uma fusão, né? Houve uma fusão dessas diferentes culturas, e assim surgiu o helenismo. Esse termo teve origem da palavra Elade, terra dos helenos, como era chamada a região onde viviam os gregos. Após a morte de Alexandre, Ptolomeu, general a quem coube o Egito, e seus descendentes transformaram a cidade de Alexandria em um grande centro cultural, reunindo a cultura grega e a oriental. A presença de cientistas e pensadores de lugares diferentes, né, e a organização da biblioteca impulsionaram a pesquisa de diversas áreas, como matemática, geografia, filosofia, medicina, também a história, né, e grandes nomes, né, se acrescentaram ali naquela região. Alexandrina do Egito, né, pode ser considerada um dos maiores centros filosóficos e científicos da humanidade daquele período, certo? E nós temos alguns nomes de grandes cientistas que passaram por ali. Euclides, né, que era matemático, Arquimedes, de Siracusa, e Apolônio. Astrônomos como Aristarco, de Samos, Hiparco e Ptolomeu. Geógrafos como Erastótenes, né? Erastótenes, ele vai, né, fazer o né, da medida da Terra, né? Muito aproximado, o cara é um gênio, né? Ele vai fazer isso. Médicos como Galeno, filósofos como Plutarco, poetas como Calimaco, né, que eram da biblioteca, né, que pertenciam à biblioteca, e Teócrito, certo? São grandes nomes que marcam a história, né, da nossa Alexandria, da cidade Alexandria do Egito. Bom, nós sabemos, né, que esses estudos, principalmente de Aristóteles, ele vai trazer grandes informações, né? Nós vamos passar pelo período da Idade Média. Essas informações, elas vão ser abafadas pela Igreja, elas vão ser, como é que eu posso dizer? A Igreja, ela vai tentar manipular essas informações, ela vai tentar apagar essas informações, todavia, elas vão resistir até os nossos dias atuais e ser muito importante para a difusão do conhecimento, certo? A gente observa que matemáticos, geógrafos, filósofos, médicos, muito utilizam do pensamento helenístico, tá certo? As heranças do helenismo, né, as ideias científicas, elas chegam até nos dias de hoje e nos traz um grande desafio, e ele é de suma importância para o desenvolvimento da humanidade como um todo, certo? Para o desenvolvimento da humanidade. Bom, próxima aula nós vamos entrar falando sobre Roma. Ela também vai estar gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube, beleza? Então, eu acredito que toda a aula sobre Roma, a número 7, ela estará disponibilizada no YouTube. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.